Olá, seus lindos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui vocês vão poder assistir vídeos de matemática, química e logo em breve numerologia cabalística, né? Ainda não lancei nenhum dos vídeos, ainda mas vou lançar. A aula de hoje então trata sobre balanceamento, né? Balanceamento, mas pelo método de tentativas. A gente pode dizer que isso aí é a parte Nutella, a parte fácil, né? Porque a gente poderia ainda falar sobre, e vou, né? Eu vou colocar um livro ainda sobre balanceamento algébrico e também por oxirredução, mas isso serão em outros vídeos, tá? Balanceamento é essencial, né? Por quê? Porque faz com que a reação, as fórmulas obedeçam aí a regra de Lavoisier, né? Entendeu? Importante. Se você não faz o balanceamento numa equação química, você vai errar qualquer cálculo que você tente fazer depois, beleza? Então, voltando à questão, né? Balanceamento. Tá um vento forte aqui, pessoal. Se vocês estão escutando um barulhinho, é um vento, tá? Então, balanceamento pelo método de tentativas, né? No caso, eu peguei uma reação na internet, né, para demonstrar. E o que nós temos aqui? Nós temos o hidróxido de alumínio, né? Alumínio 3, né? Hidróxido de alumínio 3, mais ácido sulfúrico como reagentes e dando como produtos sulfato de alumínio e água. O que a gente pode falar? Coisas importantes, pessoal, beleza? A gente pode falar sobre índice e coeficiente, tudo bem? Sempre que eu colocar um número aqui na frente, aqui, por exemplo, tem o número 1. É praxe a gente não marcar o número 1, tudo bem? Mas aqui tem o número 1 na frente do hidróxido de alumínio, aqui tem o número 1 na frente do ácido sulfúrico. O mesmo acontece com sulfato de alumínio e com a água, beleza? Então tem o número 1. A gente costuma não expressar o número 1, beleza? Matematicamente também não. Se você lembrar das expressões algébricas, por exemplo, 1 nunca aparece na frente das expressões algébricas, mas ele está lá, beleza? Então, o coeficiente é o número que vem antes da unidade fórmula da molécula, né? Beleza? Então, o número que vem na frente é o coeficiente. Então, aqui é 1, aqui é 1, 1 e 1, beleza? Outra coisa importante, eu falei em coeficiente, tem que falar de índice. Índice é um número que aparece aqui no pezinho, beleza? Mesma coisa. Aqui não tem nada, não é zero. Não, não é zero, é 1, beleza? Aqui no enxofre, S, é 1, beleza? No oxigênio, é 1. Então, aqui, por exemplo, ó, o índice aqui é 3, né? 3 hidroxilas, né? Aqui o índice no pezinho do hidrogênio, ou seja, vale para o hidrogênio, é 2, né? Esse 3 aqui, como está entre parênteses, ele vale para o que está dentro do parênteses, então para o oxigênio e para o hidrogênio. Aqui, como só está, no caso, no pé do hidrogênio, só vale para o hidrogênio. Então, aqui o índice é 2, índice 1 no enxofre, índice 4 no oxigênio, beleza? Então, a gente tem que entender o que significa, né? Por exemplo, alumínio 2, quer dizer que tem 2 átomos de alumínio. Olha esse aqui, é um pouquinho mais complexo, ó. Aqui está mostrando entre parênteses um sulfato, né? Esse SO4 é um sulfato, repetindo ele 3 vezes. Então, só no oxigênio nós temos 4, índice 4. Ainda 3 vezes 4, 12, né? Beleza, pessoal? Então a gente vai passar para a próxima parte. O seu Madruga nos ajudando. Quando a gente vai utilizar o método de tentativas, a gente utiliza uma regra que é importante. A gente utiliza a regra do macho. Desculpem as feministas, mas a regra do macho é importante, porque ela vai facilitar a vida, né, de quem quer balancear uma equação. Então, por exemplo, o que significa? Cada letra do macho tem um significado. O M, metais, A metais. Mas daí você vai me dizer, professor, mas por que é a metais se
Carbono é a metal, oxigênio é a metal. Por quê? É a metais com exceção desses, né? Ah, o hidrogênio é a metal? O hidrogênio tem um grupo próprio, né, pessoal? Então, para lembrar, eu tenho aqui uma tabelinha para lembrar vocês o que é cada um, né? Então, ó, os metais, nessa tabela aqui, os metais estão representados pela cor rosa, tudo bem? Os ametais, que é o que também nos importa, está representado pela cor verde. Dentre eles tem o carbono e o oxigênio. Porém, a gente deve respeitar a ordem, tudo bem, pessoal? A ordem do macho, a regra do macho. Então, primeiro, metais. Então, a gente vai colocar metais para balancear primeiro. Depois, ametais, com exceção do carbono ou oxigênio, ou seja, se tiver nitrogênio, fósforo, enxofre, flúor, ele vai aparecer para balancear antes, né? E depois, então, vem o C, MaC, ou seja, o carbono. Depois vem o hidrogênio, que é o grupo sozinho do hidrogênio, né? E depois vem o oxigênio no balanceamento. Tudo bem? A gente vai respeitar isso de forma a facilitar o nosso balanceamento. Então, o que a gente faz? Não, a gente coloca na ordem, né? Metal, ametal, que não é carbono, né? Depois hidrogênio e o oxigênio, ou seja, todos os constituintes, todos os átomos constituintes dos nossos reagentes e produtos, tudo bem? Vamos para a próxima parte. Você pode ver que eu coloquei nos reagentes e produtos, porque vai ter que obedecer a regra de Lavoisier, beleza? Então, o que eu já fiz aqui, ó? Nos reagentes, eu só tenho um alumínio, né? Então, eu coloquei um alumínio. Nos produtos, eu tenho um alumínio uma vez essa fórmula toda, ou seja, o coeficiente é 1, né? Vezes o índice, 2, ou seja, nós temos 2 alumínios, beleza? Então, por exemplo, que número eu tenho que multiplicar para 1 para dar 2? Que tem que conhecer um pouquinho da tabela. Então, 1 vezes 2 é 2, né? Então, esse número que eu multipliquei, ele vai ser o coeficiente, né? Que vai aparecer aqui no que eu tenho que balancear, o que eu tenho que corrigir a quantidade, né? A correção ela sempre é feita no coeficiente, a gente nunca pode alterar a fórmula, beleza? A gente não pode alterar a fórmula química, né? Se alterar, está errado, beleza, pessoal? Então, a gente coloca o 2 como coeficiente. Isso é o que a gente está fazendo, se chama balancear, beleza? Então, coloquei 2 e daí ficou o quê? Ficou o mesmo número de átomos nos reagentes, de átomos de alumínio, ficou igual aos produtos. A gente vai para o próximo elemento, que seria o enxofre, S enxofre, beleza? Então, aqui ó, eu tenho um enxofre só, a gente coloca um enxofre nos reagentes, enquanto que nos produtos eu tenho muito enxofre, né? Só a gente observar aqui, ó. Eu tenho 1 do coeficiente versus 1 do produto, do índice, né? Porém, a gente tem que considerar esse índice aqui. Então, 1 vezes 3 dá 3, né? Que número eu multiplico, então? O 1 aqui, para deixar igual, né? A tabuada do 1, o x vem a ser o quê? 3, né, pessoal? Então, a gente multiplica 1 vezes 3 dá 3. E a gente vai acertar o coeficiente. Esse 3 que eu multipliquei vai ser o meu coeficiente na frente do enxofre que eu quero balancear. Tudo bem? Assim, estando igual, vamos para o próximo elemento, que é o hidrogênio, seguindo a regra do macho, né? Então, o hidrogênio, detalhe, o hidrogênio eu tenho hidrogênio no hidróxido de alumínio e tenho hidrogênio no ácido sulfúrico, né? Então, o que eu vou fazer? Conto, né? Aqui eu tenho o índice 2, coloquei o coeficiente 2 e o índice 3. Então, o coeficiente vezes o índice vai dar o número de hidrogênios que eu tenho aqui no hidróxido de alumínio. Coeficiente do ácido sulfúrico vezes o índice do hidrogênio, né? 3 vezes 2. Então, eu tenho 6 mais 6. Então, o total aqui de hidrogênios é igual a 12.
No outro lado, no lado dos produtos também, hidrogênio, eu tenho o quê? Eu tenho 1 vezes 2, ou seja, eu tenho 2 hidrogênios. Que número eu teria que multiplicar para o total dar 12? Porque aqui eu só tenho hidrogênio aqui, beleza? Então, 6 vezes 2 vai dar 12, né, pessoal? Então, a gente coloca esse número que a gente multiplicou como coeficiente na frente do elemento que a gente quer acertar, que é o hidrogênio, beleza? O elemento químico, né? Então ficou 12 a 12. Até agora tá tudo certo, né, pessoal? E daí nós vamos finalmente pro oxigênio, que é o último elemento do macho, né? Então, observando o oxigênio, nós temos oxigênio aqui no hidróxido e aqui no ácido sulfúrico. Oxigênio, símbolo atômico O, né? Então, ó, coeficiente 2 vezes o índice 3. Então, nós temos 6 aqui. E aqui nós temos coeficiente 3 vezes o índice 4. Nós temos 12. Então, nós temos 6 mais 12 igual a 18, né, pessoal? Então, a gente agora tem que acertar os produtos, né? Então, os produtos, a gente tem também o oxigênio no sulfato de alumínio e nós temos o oxigênio na água. Vamos ver, né? Então, aqui nós temos o quê? 3 vezes 4, né? Porque o coeficiente é 1, a gente vai multiplicar só os dois índices, né, pessoal? Então, a gente multiplica o índice 3 e 4, né? O 4, 3, né? Somando com o coeficiente que tem aqui, né? 6 vezes... Já tinha esse 6, né, pessoal? Então, a gente só vai fazer o cálculo. Então, 6 vezes 1. Então, nós temos 12 mais 6, que é igual a 18. Por que é utilizada essa ordem? Porque no caso do último elemento a gente nem precisou fazer correção nenhuma, né, pessoal? Por isso que a gente obedece a regra do macho. Porque ele vai se balanceando meio que automaticamente. Você vai acertando alguns elementos e geralmente o último ele se acerta sozinho. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Lembrem de dar o like, se inscrevam no canal que vai vir muita coisa interessante. Beijos, abraços, até a próxima.